Digam amém. Amém. Tudo acontece no nome e no poder de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 22, dos versículos de 31 a 34. Lucas 22, de 31 a 34. Enquanto os irmãos localizam, hoje à noite teremos batismos, aqueles irmãos que já deram o nome. Não sei se há algum outro que queira ser batizado e ainda não tem nos procurado. Por favor, nos procurem quando terminar o culto, imediatamente diga para a gente: pastor, eu gostaria de ser batizado, eu vou conversar com você. E aqueles que vão ser batizados, se estiverem aqui, me procurem, fiquem aqui na plataforma, que eu estarei conversando brevemente com os irmãos. Lucas capítulo 22, do 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, em algumas traduções, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Senhor, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu te digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pelo privilégio de viver mais um dia na presença do Senhor. E, ó Deus, os nossos dias escorrem por entre os nossos dedos. E, ó Deus, nós temos uma alegria no nosso coração. Cada dia menos vivido indica, ó Deus, que estamos mais próximos de estar com o Senhor na eternidade. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado cada um de nós na nossa trajetória, na caminhada que nós estamos fazendo. Por isso nós pedimos, coloca outra vez a tua palavra no nosso coração e na nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Não tenho por pretensão nesta manhã explicar o comportamento humano, porque até mesmo a psicologia teria dificuldade numa análise de explicar o comportamento de determinadas pessoas. Às vezes alguns pensam que o meio pode determinar o comportamento, mas isto não é uma regra sem exceção. Porque às vezes dentro de um mesmo lar, ou seja, num mesmo meio, você tem 2 filhos que vivem experiências iguais, têm os mesmos pais, e um se torna um estudioso extraordinário, e o outro escolhe uma vida completamente errada, e em alguns casos até descambando para as drogas, como vimos recentemente, um filho médico e o outro líder de uma facção de traficantes no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Não consigo explicar, evidentemente, porque que muitos casamentos, à luz da mesma experiência, alguns deles prevalecem e outros não resistem, eles se esvão, eles acabam momentaneamente. Não se consegue explicar porque que 2 pessoas estudam na mesma autoescola, por exemplo, e saem motoristas totalmente diferentes, um prudente e o outro completamente imprudente. Então, eu creio que não há uma ciência definida, exata, que possa explicar exatamente, até porque o comportamento humano não obedece a uma regra social pré-determinada. Mas eu gostaria de falar de 2 apóstolos que viveram a mesma experiência, estão dentro da mesma realidade e têm comportamento diferente. Eu creio que esses 2 apóstolos certamente podem servir de parâmetro, ou, se me permitirem, de regra, para explicar por que, por exemplo, dentro da mesma igreja, não me refiro a esta especificamente, mas dentro da mesma igreja,
Você tem pessoas profundamente apaixonadas pelo Senhor Jesus Cristo, que oram, que leem a palavra de Deus, que evangelizam, que contribuem, dizimam, entregando o dízimo ao Senhor. E você tem também pessoas relapsas, sem qualquer compromisso com Deus, que não têm nenhum fervor no relacionamento e às vezes até nenhuma reverência ou respeito no relacionamento com Deus. Eu creio que essas duas vidas, elas podem indicar, apontar uma direção para que nós possamos, pelo menos, a princípio, entender por que os comportamentos são tão diferenciados. Se você olhar para o texto que nós lemos, ele fala do apóstolo Pedro. Mas se você recorrer a Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3, ele fala de Judas. Os dois estão dentro do mesmo apostolado. E Jesus esperava, evidentemente, todos nós esperávamos, que tivessem comportamentos parecidos, pelo menos por se tratarem de dois homens, a princípio vistos pela sociedade como homens de Deus. Fazer parte do apostolado não era para qualquer um, ainda mais ser indicado pelo próprio Senhor Jesus. Ele está dando coordenadas de que esses homens, esses 12 homens, eles iriam levar o evangelho a todos os quadrantes da terra. Mas por que você vai ver comportamentos tão diferenciados, pessoas se portando de modo tão diferentes, e principalmente esses dois homens que nós citamos, Pedro e Judas? O primeiro deles, o apóstolo Pedro, eu posso dizer que os dois passam pela mesma experiência, ou seja, falta de aviso não é. Minha mãe diz, está viva, minha mãe diz que quem morre avisado... Alguém pode completar? Quem morre avisado não morre enganado, já diz Dona Maria. A Dona Efigênia, a mãe dela, também dizia: quem morre avisado não morre enganado. Falta de aviso não é. Observem bem, Jesus está conversando com o apóstolo Pedro no capítulo 27, a partir do versículo 31. Ele está conversando com o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, porque primeiro Jesus usa o plural. Eu sei que Satanás pediu para rodear vocês. Está falando de todos os apóstolos. E ele olha para o apóstolo Pedro e diz: mas eu orei por ti, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, quando você vier para mim, na versão que eu tenho, você lembre-se de confirmar, ou seja, de influenciar os seus irmãos em Cristo Jesus. E ele disse: Senhor, eu estou pronto não somente para sofrer, ser perseguido por causa do nome do Senhor, ser preso, mas também estou pronto para ir com o Senhor até a morte. E Jesus diz a ele: Pedro, ainda digo a você que antes que o galo cante, que você vai me negar 3 vezes. Falta de aviso não foi. Ou seja, o apóstolo Pedro foi avisado. E alguém pode dizer assim: mas então ele resistiu, foi até o final porque ele foi avisado, e Judas, ele desistiu, suicidou porque ele não foi avisado? De modo algum. Quando Jesus prepara a ceia e ele está com os discípulos, ele celebrando a ceia, Jesus diz: eu não vou voltar a ter comunhão com vocês desta natureza até que faça na casa do meu Pai. Eu escolhi vocês 12 e um de vocês é um ladrão. Um de vocês vai me trair. Aquele que mete a mão comigo no prato vai me trair. E os discípulos, entre eles, começam a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Jesus advertiu, Jesus orientou. Falta de aviso não foi. Os dois foram avisados. A natureza do relacionamento de Jesus com eles era o mesmo. Ou seja, muitas pessoas estão todos os dias na casa de Deus, nas reuniões dirigidas pelo Senhor Jesus, e muitas delas são avisadas todos os dias. Leem a palavra de Deus em suas casas e são avisadas pela palavra de Deus. Mas algumas se comportam como o apóstolo Pedro, enquanto outras se comportam como Judas Iscariotes. Não estou dizendo que elas são Judas Iscariotes.
Estou dizendo que se comportam à semelhança de Judas Iscariotes. A falta de aviso não foi. Onde está então a diferença entre eles dois? Falta de discipulado também não foi. Jesus chamou os dois, orientou os dois. Jesus deu aos dois a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Jesus disse aos dois a respeito do reino dos céus a mesma coisa. Disse a respeito de si mesmo a mesma coisa. Jesus disse a respeito de Deus, o nosso Pai, a mesma coisa para os dois. Mas eles escolheram caminhos diferentes. E quantas pessoas vivem assim? Elas não querem mudar. Vi esses dias uma postagem do pastor Cláudio de Souza, da primeira igreja em São João, e ele dizia assim: antigamente pregava-se contra o pecado e a pessoa mudava de vida. Hoje prega-se contra o pecado e a pessoa muda de igreja. Na verdade, a pessoa faz a escolha ao ter contato com a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. Judas ouviu o mesmo que o apóstolo Pedro também ouviu. Ele testemunhou os mesmos milagres que Jesus realizou. Os dois estavam presentes à mesma ceia que Jesus celebrou. Eles estavam presentes o tempo todo enquanto Jesus estava ali. Eles estavam juntamente com Jesus. E por que é então, pastor, que alguns crentes saem à semelhança do apóstolo Pedro e outros à semelhança de Judas Iscariotes? Então, não é por falta de aviso, não é por falta de ensino da palavra de Deus, e não é por falta de oportunidade. Vou repetir. Primeiro, não é por falta de aviso. Segundo, não é por falta de ensino da palavra de Deus. E terceiro, não é por falta de oportunidade. Jesus disse ao apóstolo Pedro: Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a afirmação que você está fazendo, eu vou edificar a minha igreja. Jesus deu oportunidade de liderança e de absorver, de abraçar a declaração do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro do corpo apostólico. Não foi falta de oportunidade. Eu não tenho oportunidade, eu não consigo fazer a vontade de Deus porque ninguém me dá a oportunidade. Todos nós temos a mesma oportunidade. Algumas pessoas abraçam a oportunidade que têm e outras desprezam a oportunidade dada pelo Senhor Jesus. Por último, eles eram diferentes, mas não foi por falta de problema. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Pedro, Jesus diz em Mateus capítulo 27, do versículo Lucas 27, do 31 ao 34, Jesus diz a ele: mas eu quero dizer a você que você também você vai enfrentar dificuldade, você vai me negar. E o apóstolo Pedro nega Jesus. Jesus é preso, levado, e alguém olha e diz: você estava com ele? E ele olha e diz: eu não conheço esse homem. Você estava assim com ele? E ele disse: não, eu não sei quem ele é. E a pessoa se aproximou e o rodeou e disse: as suas vestes, o seu jeito de falar, e eu conheço você, e essas coisas te condenam. Você estava com Jesus? Sim. E ele disse: não, eu não sei. E o galo cantou. Por falta de problema não foi, porque ele poderia ter abaixado a cabeça, ido embora e nunca mais voltado. Judas também teve problema. Judas procurou as autoridades, pertencia a um grupo de políticos, e esse grupo de zelotes, chamados zelotes, havia prometido libertar Israel. E Judas pensou, como político, disse: se eu tão somente entregar Jesus nas mãos dos romanos,
Eles vão torturá-lo, ele vai se revoltar e ele vai destruir os romanos com o poder que ele tem. Jesus foi entregue por Judas, ele traiu, recebeu 30 moedas de prata, e quando ele viu que Jesus não ia reagir, que Jesus não iria se levantar, que Jesus não iria destruir o exército romano, e Jesus foi condenado. Mateus 27, a partir do versículo 3. E saindo Judas, foi e enforcou-se. Por que o apóstolo Pedro traiu Jesus? E quando ele vai sair, ele olha nos olhos de Jesus, e ele sai, e ele senta, e ele chora. E quando ele se levanta daquele lugar, ele vai ser um expoente do Novo Testamento. Quando ele se levanta daquele lugar, ele vai ser alguém determinado. A Bíblia diz em Atos 4:13, que ele era iletrado, inculto, incauto. Ele vai escrever 2 cartas, depois ele vai se preparar para o ministério. Por que que esse homem que errou, que negou Jesus, que traiu Jesus, olhou para Jesus e disse: eu não conheço esse homem? Por que que ele se levantou e se tornou um dos maiores, ou talvez o pilar da igreja do Novo Testamento? E por que que Judas, quando ele viu que Jesus estava condenado, quis negociar a soltura de Jesus, em devolvendo as moedas? Disseram: isso é contigo, nós não queremos as moedas, ele já está preso e sentenciado. E diz a Bíblia que Judas saiu e enforcou-se. Por que que algumas pessoas olham e acham que não há mais saída, não há mais esperança, que está tudo errado, que o mundo acabou, que nada mais pode ser feito para dar certo? E por que que outras, como o apóstolo Pedro, sentam, choram amargamente, se arrependem do que fizeram e querem uma oportunidade para fazer o certo, começar de novo? Como explicar comportamentos humanos tão dísparos, tão contrários, tão diferentes? Só existe uma explicação, chama-se salvação. Isso mesmo. Pedro estava salvo e Judas não. Por que estou dizendo isto? Porque quando alguém é salvo, ele é justificado e regenerado. Alguém justificado pode comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Ou ainda diz, Paulo diz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa pessoa foi justificada e regenerada. E se ela caiu, o que aconteceu com o apóstolo Pedro, ele tinha esta conversão, ele foi justificado e regenerado. E se cair na sua caminhada, ele vai parar, ele vai chorar, ele vai se arrepender, vai sentir vergonha do que ele fez, e ele quer começar de novo, ele quer uma oportunidade na presença de Deus. Ele não vai abandonar o Senhor, ele vai restaurar a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Davi errou e caiu, e ele diz no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o Espírito Santo. Estava nele o Espírito de Deus, e ele retomou o seu reino, retomou o seu governo, e governou até o fim. Mas quando a pessoa não está justificada nem regenerada, sabe o que acontece com ela? Ela entra no terceiro estágio da salvação, direto, chamado santificação. O que é a santificação? É você ser separado. Santificar, a palavra vem do grego agios, ou depois do latim, como nós conhecemos, santo. Ser separado para o reino de Deus. Então quem se converteu começa com a justificação e a regeneração e entra na santificação.
Quem não se converteu e quer ser membro de uma igreja, ele pode ser batizado, pode até ir para o ministério, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser tesoureiro como Judas Iscariotes, mas ele não foi justificado e nem regenerado. E não há nada que segure essa pessoa na santificação. Ele pode começar a santificação por conta própria. Ele pode dizer: eu não fumo, eu não bebo, eu não ando mais onde eu andava, agora eu sou uma pessoa diferente. Ele começou direto na santificação. E ele vai cair, igual Judas caiu. Mas por quê? Porque quem justifica e regenera você no dia em que você acontece isso, quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em você e ele agora vai conduzir você na santificação. E quem entra sozinho na santificação está sozinho. Ele hoje diz: não fumo, não bebo, não jogo, não uso mais drogas, não roubo, não furto, não dou prejuízo ao meu patrão, não traio a minha esposa. Ele vai viver a santificação, mas ele não aguenta, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus para dar força a ele. Ele não foi regenerado e ele não está justificado para comparecer diante de Deus pedindo forças ao Senhor. E ele caminha na santificação com muita dificuldade, até que chega um dia em que ele não aguenta mais. E ele faz o quê? Ele faz o que Judas Iscariotes fez. Ele joga tudo para cima. Às vezes me perguntam: pastor, fulano perdeu a salvação? Eu digo: não, ele nunca teve. Ele começou direto na santificação. E eu digo sem nenhum temor. Pode ser que hoje aqui ou em casa, ouvindo a mensagem, haja muitas pessoas assim, que começaram direto na santificação e nunca foram justificadas e nem regeneradas. Pastor, isso não é possível. Não sou eu quem está dizendo, Jesus é quem está dizendo. Onde, pastor? E naquele dia, diz o Senhor Jesus, quando todos comparecerem diante de mim, e então eles me dirão: em teu nome nós batizamos, em teu nome nós evangelizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus disse: e então eu olharei para eles e eu vos direi: não vos conheço. Não conheço você. Sabe por quê? Porque você não foi regenerado e nem justificado. Andrew Blackwood, o pregador do final do século 19, aliás, Andrew Blackwood, ele dizia uma coisa interessantíssima: que quando nós chegarmos ao céu, Jesus virá nos receber, e quando você estiver diante do Senhor Jesus, você vai olhar para ele e ele vai mostrar as mãos, dizia Andrew Blackwood, e ele vai mostrar as mãos a você e vai dizer: Celso, vem até aqui, olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, olhe para o lado onde eu fui traspassado pela lança. Eu sou Jesus e eu tenho em mim as marcas que você fez. E ele vai dizer: deixa eu ver a marca que eu coloquei em você. Que selo você tem para o dia do juízo final? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Porque ouvindo a pregação do Evangelho e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando Jesus disser a você: eu sou Jesus, você vai dizer: e eu sou aquele que foi remido pelo sangue do Senhor, através do Espírito Santo, que é a marca do Senhor que está em mim. Se isso não acontecer, Jesus vai dizer a você: não te conheço, não conheço você. Qual era a diferença entre Judas e Pedro? É que Pedro sabia que a coisa era séria e Judas achava que podia ser do jeito dele.
A gente tem muita gente assim na igreja, dos dois jeitos. Gente profundamente comprometida, à semelhança do apóstolo Pedro. E gente que não quer nada, igual Judas Iscariotes. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, livra-nos, ó Deus, livra a igreja do Senhor, as reuniões de cultos, de pessoas, ó Deus, como Sambalate. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, a igreja do Senhor, de políticos, ó Deus, como Judas Iscariotes. Livra-nos, ó Deus, de homens e mulheres perturbados, desorientados, que caminham, ó Deus, à semelhança de Judas, sem fé, sem esperança. Mas enche, ó Deus, a igreja do Senhor, ó Espírito do Senhor, vem sobre a igreja. E ó Deus, levanta homens, ó Deus, com a determinação de Daniel, homens e mulheres, ó Deus, com a profecia de Ezequiel, homens e mulheres com o ardor evangelístico do apóstolo Pedro, com a caridade de Barnabé. Ó Deus, levanta nesse tempo homens e mulheres que façam diferença, que sejam cheios do amor de Deus o Pai, que sejam cheios da graça de Jesus o Filho, e sejam cheios da consolação do Espírito Santo. Uma geração salva, que faz diferença no mundo em que está vivendo. Uma geração cheia do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém?